Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, né? E para você que não gosta da paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, né? Deus abençoe a sua vida, né? Que tudo vá bem com a tua vida e com a tua alma. Deus abençoe esse seu dia, né? A sua noite, seja lá a hora que você está assistindo esse vídeo, né? Um God Night, né? Deus abençoe a tua vida. Eu quero hoje, nesse dia, contar o meu testemunho de quando eu conheci o Senhor Jesus. Espero que você acredite, né? Foi na minha infância. Eu tinha 12 anos de idade quando eu conheci a verdadeira palavra do Senhor. Quando eu conheci a verdade, que antes eu era enganado pelas religiões, né? Eu era ensinado pelos meus pais, né? Meus pais faziam parte de uma religião e eles iam frequentar esses lugares, a qual eu vou falar para vocês, e eu ia, como criança, né? Eu ia com eles frequentar aqueles lugares com eles. E nesse período eu era enganado pela religião, porque eu achava também que aquilo era verdade, mas estava sendo enganado assim como eles eram enganados também. Meus pais, eles eram católicos, né? E também espírita. Eles serviam essas duas religiões, catolicismo e espiritismo. E eu ia com eles, né? Lá nesses lugares. E por algum tempo foi enganado, mas Deus teve misericórdia de mim, que ainda criança Ele revelou ao meu coração, aos meus 12 anos de idade. Eu vim conhecer a verdade quando assisti um filme. Espero que você acredite, né, nisso que eu vou te falar, né? Você aí que é espírita, católico, budista, Seixinoe, livre pensador, espero que você acredite, né, que esse testemunho vai fazer um rebuliço na sua vida, assim como fez na minha, que foi um rebuliço que fez na minha vida tremendo, né? Depois que eu fiquei adulto, que eu fui procurar entender, buscar a verdadeira palavra de Deus, a verdade, né? Eu tive curiosidade, fui buscar a verdade, eu queria a verdade, né? Que diz um provérbio por aí, né? Que a mentira tem perna curta. E se você for pensar bem, né, nessa história, né? Faz sentido, né? Então, por algum tempo, eu frequentava, né, a igreja católica com meus pais, ia no espiritismo, né? Que eles era católico, mas era espírita também. Eram as duas coisas ligadas, né? E quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui com meus amigos, né? Meus primos, uns amigos que eu tinha, para assistir um filme. O filme chamava Paixão de Cristo, né? Na semana chamada Semana Santa. Todos os dias é santo, né? Mas no mundo aí se diz Semana Santa. E eu fui assistir esse filme. Era uma sexta-feira da Paixão de Cristo. E eu assisti aquele filme, e após eu assistir aquele filme, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou, né? Porque aquele personagem que fazia ali o papel de Jesus Cristo, aquele personagem, ele citou 2 versículos na Bíblia que mudou tudo a minha história, toda a minha trajetória, aquelas filosofias que eu tinha aprendido no catolicismo, no espiritismo, mudou tudo, né? Isso fez um rebuliço grande na minha vida e mais tarde também fez na vida dos meus pais, né? Eu vou explicar nesse período aqui que eu vou ministrar para vocês uma palavra e vou explicar nesse tempo aqui. Vou ler alguns 2 versículos aqui e vou continuar explicando
este meu testemunho. Amém? O motivo que me tocou forte para que pudesse contar esse testemunho, que hoje eu saí para fazer minhas caminhadas, como de costume, e eu passando por um determinado lugar, passei próximo à comunidade católica, estava saindo de lá algumas pessoas, algumas senhoras, estava saindo ali também uma senhora com algumas adolescentes, algumas crianças, e vi que na mão deles tinha lá, tipo assim, um jornalzinho assim na mão, né? Que ali naquele jornalzinho tem alguns versículos da Bíblia, naquele jornalzinho, né? E para eles lerem, né? São os versículos diários que eles leem naquele jornalzinho. E quando eu vi aquilo, aí o Senhor falou ao meu coração, né? Tá vendo isso aí? Tudo isso aí vai mudar. Tudo isso aí muda. Assim como mudei a tua vida. Xalabasheri Cantalamahai. Assim como eu mudei a tua vida. Eles vão crescer, vai ficar adulto, mas tudo que eles aprenderam aí vai mudar, porque eles vão buscar a verdade. Isso é fato, porque eu busquei a verdade e acho que encontrei, né? Porque ali naquele jornalzinho eles leem, mas não buscam na Bíblia, alguns não têm curiosidade de buscar na Bíblia, né? A verdade, né? Se está ali na Bíblia ou não, o que está escrito. A pessoa tem que buscar a verdade, não pode ficar só naquilo ali, só focado naquilo, né? Como um animal que coloca os tampão do lado, né? Para ele andar só naquilo ali. Nós não somos um animal irracional, não, somos animais racionais. Temos que pensar, temos que ter curiosidade das coisas da vida, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu queria a verdade, eu queria entender a verdade, onde que estava a verdade. E se passou muitos anos, né? Eu tinha 12 anos quando eu assisti o filme, e naquele personagem, aquele personagem que fazia o papel de Jesus, ele citou 2 versículos na Bíblia, que eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão ler aí também na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa. Busque a verdade, busque conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor. Não estou aqui mentindo, não estou aqui enrolando ninguém. Não, meu intuito não é isso. Eu quero mostrar para você que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Jesus veio trazer luz nesse mundo, porque esse mundo anda em trevas. Ele veio trazer a luz, ele veio trazer a verdade. Está entendendo como que funcionam as coisas? Aqui naquele filme, aquele personagem que fazia o papel de Jesus ali, o Jesus Cristo naquele filme, ele citou esse versículo aqui que eu vou ler para você agora. Está escrito em João capítulo 8, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o verso 12. Gostaria que você lesse comigo. Você aí que é católico, espírita, budista, livre pensador, judeu, seja lá qual for a sua religião, né? Leia comigo. Busque a verdade. Tenha curiosidade de buscar a verdade, né? A verdade liberta, mas se você aproximar dela, se você fugir dela, sempre fugir dela, fica difícil as coisas. Eu conheci uma pessoa que é meia parentesca minha, ela é parente do meu pai,
Um dia eu fiz uma visita na casa dela, que ela pediu para mim ir na casa dela orar por ela. E eu fui. Ela era aquelas católicas roxa, né? Religiosa. E eu fui lá, levei a minha Bíblia, né? Claro, tive que levar a minha Bíblia. E comecei a citar alguns versículos para ela, né? E falei para ela, pega a sua Bíblia, vamos ler aqui um versículo para nós fazer uma oração. Ela falou, tá, claro. Foi lá, pegou a Bíblia dela. E para a infelicidade dela, né? Eu não sei se é a infelicidade dela ou se era para realmente Deus revelando a verdade para ela. E eu pedi para que ela abrisse a Bíblia em Apocalipse. E quando ela buscou na Bíblia, ela não estava achando. Eu falei, peraí, deixa eu ajudar a senhora, deixa eu procurar. Quando eu fui olhar, a Bíblia dela não tinha o livro de Apocalipse. Ela arrancou o livro de Apocalipse da Bíblia. Eu não sei se ela foi orientada por alguém para tirar o livro de Apocalipse da Bíblia. Não sei. Eu sei que ela fez essa barbárie, essa tolice, né? De tirar o livro de Apocalipse, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. Porque Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, como nós podemos tirar algum livro da Bíblia, algum versículo da Bíblia, se ele é a palavra, se ele é o verbo? Não vai adiantar. Não vai adiantar, não vai funcionar isso. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então não tem como tirar. Se tirar, um dia você vai ter com ele. Um dia você vai ter com ele, você vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Porque ele é a palavra, ele é o verbo. Então como você vai tirar um livro da Bíblia, um versículo da Bíblia? Não vai funcionar. Diante de Deus não cola. Então, quando ela foi ver, não tinha o livro de Apocalipse. Mas mesmo assim, eu li o versículo na minha Bíblia e tal. Fiz a oração para ela, porque ela tinha um zumbido no ouvido. Ela não estava ouvindo direito. Ela disse que não estava ouvindo direito, estava um barulho no ouvido dela que ela não estava ouvindo quase nada. E ali eu fiz uma oração por ela. E fui para minha casa. Foi no outro dia, ela chegou em casa e prostou aos meus pés. Me abraçou chorando e me agradecendo. E eu perguntei, o que está acontecendo? O que foi? Ela disse, eu fui curada. O barulho que tinha no meu ouvido saiu. Agora eu estou ouvindo perfeitamente. Falei, que maravilha. Jesus te curou, te libertou desse mal. Agora, falei para ela, agora começa a ler a Bíblia. Não faça mais o que a senhora fez, não tira mais o livro da Bíblia, não vai adiantar, não vai funcionar. Busque a verdade, leia a Bíblia, né? E aconselhei ela, né? Eu sendo mais jovem que ela, né? A criança em vista dela, que ela tinha na faixa de 70 anos ou mais, né? Envolvida com a religião que eles fugem do foco da verdade. Eles fogem. Quando chega naquela parte que ele vai ver que a pessoa vai conhecer a verdade, ele desvia o foco, muda para outro assunto. Isso diante de Deus não funciona, amado. Não funciona, diante de Deus isso não funciona. Se você insiste, né? Se você insiste desviar os seus alunos, né? Os seus membros, né? Se você é um sacerdote, desviar os seus alunos, né? Aquelas pessoas que te seguem, que acreditam na tua palavra, que confiam em você. Se você insiste em desviar eles da verdade, você está perdendo o seu tempo. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Não desvia da verdade, não faça isso, não. Não faça isso. Não vai funcionar. Um dia você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Um dia aquelas pessoas que você desviou ela da verdade, do foco, do alvo que é Jesus, elas vão comparecer diante do tribunal de Cristo.
E aí vai ser só lamento, porque não vai ter mais reconciliação lá do outro lado. Aqui nessa vida sim tem reconciliação. Se arrepender dos vossos pecados, né? Deus vai perdoar. Vai ter perdão nessa vida. Mas depois de passar para o outro lado da vida, não terá mais perdão. Do outro lado não. Hebreus 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado nascer, morrer. Depois disso virá o juízo. Então lá do outro lado não tem perdão. Tem sim agora, hoje. Se você se arrepender dos seus pecados e reconciliar com Deus, pedir perdão, então terá perdão para você. Mas depois que passar para o outro lado da vida, aí virá o juízo de Deus, aí não tem mais perdão. Então eu vou ler aqui, né, o versículo que Jesus falou. Aquele personagem daquele filme que eu assisti na Sexta-feira da Paixão. Eu tinha 12 anos de idade quando eu assisti esse filme, e fez um rebuliço na minha vida, mudou toda a minha trajetória, toda a filosofia que eu tinha aprendido na religião, mudou tudo. Deus mudou tudo. Aprendi a amar a Deus como Ele é. Conheci a Deus através da palavra, que antes eu não conhecia a Deus. Conhecia de ouvir falar. Mas depois que eu busquei ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então eu conheci a verdade. E essa verdade me libertou. Me libertou do mundo de trevas. Me libertou do reino de trevas. Me colocou no reino da luz. Não podemos andar em concordância. O reino da luz não pode estar em concordância com o reino das trevas. Não funciona, não dá. Você é luz ou você é treva. E aquele personagem, o Jesus, falou esses dois versículos. Eu era criança, estava assistindo esse filme. Aqui João 8, versículo 12. Ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Jesus. Eu era criança, assisti esse filme. Ele citou esse versículo. Essa treva que ele está falando aqui, amados, não é aquela treva da noite, né? Tem um dia, né? O sol brilha durante o dia, depois vem a noite e escurece. Não é essa treva da noite. Jesus está falando aqui de trevas espirituais, muito mais do que o que você imagina. Essas trevas que Jesus fala aqui é esse mundo depravado, de ilusão, de corrupção, de mentira, de idolatria, de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria, de adultério, de prostituição. Isso aqui é treva. Esse mundo mentiroso, que engana, isso é treva. Jesus está falando disso aqui. Isso é treva. As trevas, elas cegam o entendimento da pessoa para ela não conhecer a verdade. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não conhecer a verdade, para eles não virem para a luz. Sendo assim, eles estando cegos pelas trevas, eles não podem aproximar da luz. Eles não acertam o caminho porque está cego. O entendimento deles está cego. Ele não consegue visualizar o caminho. E ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu escolhi seguir o meu Jesus. Eu escolhi andar na luz. Quando ele citou esse versículo, ficou gravado aqui em meu coração. Eu era criança, tinha 12 anos de idade. Eu falei: então, estou andando em trevas. Eu não estou seguindo Jesus. Não estou andando nos caminhos dele, como ele é. Então eu estou andando em trevas. Isso ficou
aqui, ó, muitos anos na minha mente, muitos anos aqui no meu coração. Essa palavra fala no meu coração. O outro versículo que eu vou citar para você está em João também, capítulo 14 e o verso 6. Aquele personagem citou esse outro versículo. Aquele personagem que fez aquele filme ali, né? Ele era o Jesus naquele filme. Ele citou esse versículo e eu guardei no meu coração. Isso perdurou mais de 20 anos. Com 30 anos de idade, eu decidi entrar numa igreja evangélica. Comprei uma Bíblia. Tenho essa Bíblia até hoje. Está velhinha, está guardada. Mas me ajudou muito, porque eu comecei a ler de Gênesis a Apocalipse. Já li ela várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. E aí foi me despertando a curiosidade de conhecer mais e mais e mais e mais a palavra. E hoje eu sou o que sou pela misericórdia de Deus. Hoje eu estou aqui explicando o que Deus fez na minha vida, lendo a palavra de Deus para você, para que você também venha cair na real. Se você anda nas trevas, se você está sendo enganado, eu aconselho a você que busque a verdade. Busque entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim, que fez por você, que está fazendo para você, que fez por você. Por que Ele permitiu até hoje que você estivesse com vida, né? Porque Ele é a vida, Ele é a luz que veio a este mundo para iluminar todos os homens. Então, se Ele permitiu que você estivesse com vida até hoje para ouvir isso que eu estou falando para você, é porque Ele te ama, é porque Ele quer te salvar, é porque Ele quer que você ande na luz como Ele é da luz. Ele quer tirar você das trevas que você tem sido iludido até o dia de hoje, né? Ele quer tirar você dessas trevas, quer que você ande nos caminhos dele, andar na luz como ele é da luz. Vou ler aqui o versículo que ele citou naquele filme. O Jesus Cristo daquele filme, o Jesus Cristo, o Nazareno, né? Ele citou esse versículo. Está aqui, João 14, versículo 6, está dizendo assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem muitos caminhos por aí que levam as pessoas, né, por caminhos tortuosos, caminhos que erram, caminho que ensina as pessoas só a errar. No mundo diz por aí, muitas pessoas dizem aí no mundo, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. Jesus está falando aqui. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Se eu buscar um outro caminho, buscar desviar a minha atenção para uma outra doutrina distorcida que não seja Cristo, não tem como eu chegar ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Não tem como, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu seguir uma outra ensinamento que fala, não, se eu seguir o Buda, você vai ser salvo. Se eu seguir lá o Espiritismo, você viu os espíritos lá, você vai ser salvo. Você vai reencarnar em uma outra criatura, no animal, sei lá o que, e você vai ser salvo. Você vai se regenerar. Mentira. Você está sendo enganado. Não tem como. Jesus, ele está falando aqui a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém
venha ao Pai senão por mim. Diz ninguém. Se eu buscar servir os espíritos lá no espiritismo, ele vai te enrolar a vida toda, ou vai me enrolar a vida toda se eu ficar lá, porque ele vai te ensinar você uma outra filosofia. Ele vai falar, não, você vai ter que reencarnar em uma outra pessoa para você se regenerar, ficar bonzinho, para depois você ser salvo. Que absurdo, né? A mentira tem perna curta, né? É o que diz por aí. Não sei, não sei, nunca vi ela. Mas só sei que ela existe. E sei quem é o pai dela. O pai dela é o diabo. Entendeu? Então, melhor confiar naquele que diz a verdade. Melhor confiar no Filho de Deus, que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Não existe dois Salvador. Não existe. Ele é o único Salvador que salva, que liberta, que transforma a sua vida numa nova criatura. Aqui ainda em João 8, né? João 8. Aqui diz assim, ó, versículo 32, está escrito assim, Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Ele está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se eu continuar desviando dessa verdade e buscar me satisfazer em outras ensinamentos, em outras doutrinas de segmentos diferentes, eu não estou seguindo a verdade. Eu não estou sendo liberto, não quero ser liberto. Pelo contrário, eu estou me enrolando cada vez a mais, né? Me algemando cada vez a mais em um mundo que eu nunca vou ser liberto. Pessoas que vivem aí a vida toda no vício, nas drogas, demoniado. Você vê que a pessoa tem demônio até nos fios do cabelo. Você vai olhar para a pessoa, você vê aquele semblante caído, triste, rancoroso, embriagado. Isso é demônio. Isso é treva. Então, enquanto eu não buscar essa verdade, eu nunca vou ser liberto. Eu tenho que buscar a verdade, e a verdade é Cristo. Se está acontecendo isso com você, você aí que está assistindo esse vídeo, se você quer ser liberto, busque a verdade. A verdade é Cristo. Aqui no versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se eu buscar a Ele, né, e se Ele sentir de me libertar, porque vai do querer dele. Se ele querer me libertar, eu vou ser liberto. Agora, se você tem um coração duro, rancoroso, tipo Faraó, ele vai permitir que você vai ralar muito, que você vai comer capim igual o Nabucodonosor, para você saber que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele salva, que ele liberta. Mas você tem que buscar a verdade, você tem que querer ser liberto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se eu busco a Ele, eu tenho esse anseio, essa vontade de buscar a Ele, de pertencer ao reino da luz, que é Cristo, então eu vou ser liberto, assim como Ele libertou a mim, libertou do mundo. Eu bebia, eu gostava das baladas, das festas, só não usei droga, não é bebidas, eu bebia. Jesus me libertou. Hoje eu tenho nojo de bebida,
Está entendendo? Jesus me libertou. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu faço parte do reino da luz. Eu sigo a Cristo. Voltando aqui em João, capítulo 1, e o verso 12 e 13 diz assim, ó, para você. João 12, 13. Acompanhe comigo essa leitura. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Eu criei, eu tive fé, eu busquei. Eu falei, não, eu quero conhecer a verdade. Quero saber onde está a verdade. Comprei uma Bíblia, comecei a ler, comecei a buscar. E o Senhor foi abrindo meu entendimento e foi me libertando da religião pagã, né? Dos ensinamentos que nunca me conduzia a Deus. Nunca eu ia chegar a Deus do jeito que eu estava indo. Nunca ia chegar a Deus. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia Ele como Ele é. Só conheci depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, buscar essa verdade. O versículo 13 diz assim: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Deus, eu nasci de Deus. Eu nasci da água e do Espírito, me batizei nas águas. Hoje sou uma nova criatura. Hoje eu posso dizer que Cristo é meu Senhor, é meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador, meu sacerdote eterno, que Ele intercede diante de Deus em meu favor. E Ele fará isso por você também, se você buscar a verdade. Se você buscar, Ele vai te libertar, Ele vai revelar ao teu coração quem realmente Ele é. Que as pessoas do mundo aí diz que conhece a Deus. Conhece nada. Conhece de ouvir falar. A experiência com Deus não tem. Não tem. Conhece de ouvir falar. Porque as religiões por aí desvia você do foco que é Cristo. Desvia você do foco que é Cristo. Leva você para outros caminhos. Mas o foco que é Cristo, ele desvia você. Jesus é nosso autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 está lá escrito. Hebreus 12, versículo 2. Jesus é nosso autor e consumador da nossa fé. Então, por que a religião por aí desvia as pessoas de Cristo? Leva as pessoas para outros caminhos que nunca chegará a Cristo. Por quê? Porque eles não concordam com a verdade. Isso é fato. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles desviam as pessoas dessa verdade, desse foco que é Cristo, né? Então não tem como a pessoa ser liberta se ele não buscar a verdade, se ele não tiver essa curiosidade de buscar a verdade. Eu tive quando eu era criança. A partir daquele momento, aquele personagem citou aqueles dois versículos lá, João 8, versículo 12, e João 14, versículo 6. Aí eu falei, não, tem que buscar essa verdade. Eu preciso de andar na luz como Ele é da luz. Porque eu vi que eu estava em trevas. Então eu busquei a verdade. Eu busquei conhecer a verdade. E a encontrei na palavra. Hoje eu sou o que sou pela misericórdia de Deus. Hoje eu glorifico ao meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador e Redentor, Jesus Cristo, porque Ele revelou ao meu coração na palavra.
Talvez se eu não tivesse assistido aquele filme, poderia até demorar muito mais eu conhecer essa palavra, né? Porque muitas pessoas aí dizem que conhecem a Cristo, mas elas têm vergonha de falar no nome de Jesus. Elas têm vergonha de andar até com a Bíblia na mão. Tem vergonha de Jesus. Tem vergonha da palavra de Deus. Tem vergonha de evangelizar uma pessoa e falar a verdade. Mostrar na Bíblia quem é Jesus, quem Ele é. Eu tive essa curiosidade e busquei na palavra. E Ele me libertou. Fez de mim uma nova criatura. Me selou com o Espírito Santo. Me batizei nas águas. Como está escrito lá em Marcos 16, versículo 16. Eu conheci essa palavra. Eu busquei na palavra. Está lá escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 16. Essa palavra me libertou, revelou ao meu coração. Eu falei, eu preciso me batizar. Me batizaram quando eu era criança. Eu não gostava daquelas pessoas que diziam ser meus padrinhos. Eu não gostava deles. Eu achava muito errado isso, que me batizaram criança. Ainda criança, falei, isso está errado. Eu criança falava com meus pais, isso está errado. Eu nem gosto desses meus padrinhos aí. Isso está errado. Não pode ser assim. Quando eu era criança, eu já tinha isso na minha mente. Eu sabia que estava errado. Mesmo sem ler a Bíblia, eu já desconfiava que tinha algo errado. Aí quando eu fiquei adulto, com 30 anos de idade, eu entrei numa igreja evangélica, comprei uma Bíblia, li ela todinha, já li ela várias vezes. Essa aqui também, que eu estou com ela na mão. Falei, eu vou me batizar. Me batizei em uma determinada denominação, uma igreja evangélica. Me batizei. Passado uns 30 dias que eu tinha me batizado nas águas, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, porque eu já tinha essa curiosidade, esse anseio, essa vontade de receber o batismo no Espírito Santo. Já buscava, já subia aos montes, já orava com os irmãos, já sentia a presença de Deus. Mas foi um belo dia, no aniversário lá do pastor da igreja. Ele convidou algumas igrejas para dar um culto de ação de graça. Está eu lá no meio. Comecei a sentir o meu corpo queimar da cabeça aos pés. Aquele fogo queimar da cabeça aos pés. E eu sem saber o que era, estava acontecendo. Quando passou algum tempo, que na área da palavra que estava pregando, o pastor estava pregando lá, aquela passagem lá que fala que Jesus estava andando sobre as águas, tinha uma tempestade, deu uma tempestade muito forte. Jesus andando sobre as águas. Na hora que o pastor, o pregador daquele dia, estava pregando essa mensagem, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas. E ali não queria parar mais. E recebi um poder. Xarabaxere, cantando amarrai. Chore, canta na marra, chubi, cantanai. Um poder sobrenatural. Não tenho palavra, não tenho explicação para explicar. Tanto poder, tanta unção que desceu sobre mim naquele dia. Comecei a falar em língua. Terminou o culto, eu ainda estava falando em línguas. Fiquei uma semana, o corpo queimando, aquele fogo queimando no meu corpo. Aquele fogo queimando.
aquele fogo gostoso, sabe? Gostoso. Não é como uma febre, assim, é um calor gostoso. Eu ia falar alguma coisa, eu falava em línguas. Eu até me recolhia para evitar de falar com pessoas, porque quando eu ia falar, eu falava em línguas. Um poder sobrenatural que não tem explicação, não tem palavras para explicar aquele poder que eu recebi naquele dia. Isso é o poder de Deus. Isso é conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus que salva, que liberta, que transforma a sua vida deste mundo de treva para o reino da luz. Se você anda nas trevas, venha para o reino da luz, que é Jesus. Eu andei nas trevas por muito tempo. Não conhecia Jesus, conhecia de ouvir falar. Mas no dia que eu decidi conhecer a verdade, Ele revelou ao meu coração. E hoje eu sou o que sou para a glória de Deus. Se essa palavra, se esse testemunho tocou ao teu coração, receba Cristo hoje como seu Senhor e Salvador da tua alma. Que Ele vai transformar a sua vida, a mudar a sua vida da água para o vinho, assim como mudou a minha vida. Quem me conheceu no tempo da minha juventude, que eu era da minha adolescência, quando eu era mais jovem, sabe quem eu era. É verdade que eu não tinha nenhum inimigo, não era pessoa de ficar arrumando bagunça, confusão, não. Mas era uma pessoa que tinha várias namoradas, pegava um aqui, outro ali, chegava numa festa, combinava até com os amigos, falava, vamos ver quem é que pega uma mina aqui primeiro. E não dava outra, chamava a mina para dançar, e ali, na primeira dança eu já saía com a mulher, aquela menina. E os caras ficavam de zoião. Poxa, você é ligeiro, hein? E ali eu me achava, né? Eu me achava. Não sabia eu que o que eu estava fazendo tudo era errado. Tudo é errado, porque na religião não ensina. Na religião que eu servia, não ensina os mancebos, jovens, a andar na verdade. Eu não sabia que fornicação era pecado. A Bíblia aqui diz que fornicação é pecado. Apocalipse 21, versículo 8. Aí diz que os fornicários, fornicadores, não vão herdar o reino de Deus. Os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros, os mentirosos, os impuros, toda essa gente não vai herdar o reino de Deus. Pode ver lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Lá tem 8 grupos de pessoas que estão condenados à perdição, porque eles não buscaram a verdade, não conheceram a Deus. Se ouviu falar em Cristo, que é o Senhor, que é Salvador, mas não buscou entender quem é Jesus, que Jesus salva, porque foram enganados. Todo o seu percurso da sua vida foram enganados. E eu estou pregando para você hoje, para que você seja instruído a andar na verdade, a andar na luz. Amém? Receba Cristo hoje como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa luz venha brilhar em teu coração, em teu ser. E hoje você tomou uma decisão. E dá um passo para Jesus. Fala, hoje eu vou mudar de vida. Hoje eu vou receber Cristo como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje vou ler a Bíblia. Porque Ele vai revelar o teu coração se você tomar essa decisão. Deixe de ser enganado. Não deixe o mundo te enganar.
Não deixe o diabo te enganar, porque ele é enganador. A profissão dele é essa: matar, roubar e destruir, enganar. Não deixe, não permita isso. Toma uma decisão na sua vida hoje. Dá um passo para Jesus. De hoje em diante vou dar um passo para Jesus. Vou receber Ele como meu Senhor e meu Salvador. Vou ler a Bíblia. Vou me converter, vou deixar o pecado, vou deixar o mundo. Vou servir a Ele. E Ele vai revelar coisas grandes ao teu coração. Como Ele diz lá para Jeremias. Jeremias era um jovem ainda. Mas Jeremias orava a Deus. E Deus revelou o coração de Jeremias. Jeremias 33, versículo 3. Deus falou para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus disse isso para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jeremias começou a buscar a Deus, clamar a Deus. Deus foi revelando a ele o coração dele. Grandes revelações de Deus foi revelada a Jeremias. E assim Ele fará com a tua vida, se você dá um passo para Jesus hoje. Amém? Espero que esse meu testemunho faça também algo tremendo na sua vida, que você hoje possa mudar de vida através dessa palavra que você ouviu hoje. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.